Olá, irmãos, graça e paz seja com todos os irmãos. Eu hoje estava meditando acerca do que é fé, né? Muitas pessoas, muitas têm falado sobre fé. Mas será que realmente sabem, compreendem mesmo o que é fé? Que fé, a gente compreende que existem assim dois tipos de fé, vamos dizer assim, né? A fé natural, que é aquela, por exemplo, que você aperta o interruptor da lâmpada do seu quarto e tem certeza que a luz vai acender. Você aperta o interruptor do banheiro e tem certeza que a luz do banheiro vai acender. Você sobe no ônibus, paga a passagem, senta e tem convicção de que aquele veículo vai lhe levar ao seu destino. Tá certo? Isso é fé natural. É a certeza das coisas que a gente quer que vai acontecer, que a gente entende que vai acontecer, no nosso entendimento, no nosso pensamento, na nossa mente. Bom, e o que seria uma fé espiritual? A fé espiritual é bem diferente. Bem diferente. Essa fé sobrenatural é um dom de Deus. E esse dom de Deus é dado aos seus chamados e aos seus escolhidos antes da fundação do mundo. Ué, que história é essa de ter sido escolhido antes da fundação do mundo? É verdade. Nós somos pessoas, né, hoje aqui na carne. Esse é o nosso entendimento. Mas, na verdade, nós vivemos na carne, mas somos espíritos. Espíritos encarnados. Por isso estamos aqui na carne. Tá certo? Mas antes da fundação do mundo, aquele que nos gerou de verdade em espírito, nos deu o dom da fé. Porque a gente sabia, ele tinha certeza de que quando nós estivéssemos aqui, nessa roda viva, dessa vida aqui carnal, né? Essa vida secular, vamos dizer assim, nós teríamos que ter um entendimento, né? Um despertar para crer naquele que realmente é o nosso Pai. Mas nem todos têm esse entendimento. Nem todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse é o entendimento dessas palavras que tanto se fala aí. Isso é uma fé sobrenatural. Isso é uma fé que excede a todo entendimento, que é dom. É um dom que Deus nos deu. Dom é um presente de Deus. Não é para todos. É para muitos, mas não é para todos. Tá certo? Muitos vão receber esse dom, receberam esse dom, porque esse dom já é um dom recebido. Então, quem é que ouve a voz do Cristo nosso Senhor? Aqueles que realmente são as suas ovelhas. As ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz e o seguem. Isso é que está escrito. E as pessoas não conseguem compreender. Porque quem é ovelha daquele pastor, ou seja, quem tem uma ligação espiritual com aquele ser que é o nosso Deus, vai ouvir a sua voz e vai dar crédito, vai ligar, vai apertar o interruptor na certeza de que a luz vai acender. E assim haja luz e houve luz. Perceberam, irmãos? Isso é uma fé sobrenatural. Quando há luz na nossa vida, nós temos o nosso espírito vivificado para o modelo, para o formato de mente chamada Cristo. E esse modelo, esse formato, esse caminho que se chama Cristo é o que é transformado em nós, mudando as nossas características de egoísmo, da gente só olhar para o nosso próprio umbigo, e a gente passa a olhar o mundo com os olhos de Cristo. Então a gente não vê os outros como errados, a gente vê os outros como falhos, mas que estão em Cristo. É um Cristo potencial. Existe uma grande possibilidade dele ser um de nós, um chamado e um escolhido. Por isso não fazemos acepção de pessoas. Falamos com todos, como se todos fossem como nós, mesmo que eles não sejam. Tratamos a todos como Cristos de Deus, ou seja, pessoas que têm um projeto salvo no Criador para ser um Cristo de Deus.
Esse é o projeto de Deus, que é chamado projeto de salvação. Por que projeto de salvação? Porque é salvo na HD, no hard disk de Deus, tá certo? No arquivão lá do Senhor, aquilo está arquivado lá dentro. É um projeto chamado, por exemplo, no meu nome, Rodolfo, no outro chamado José, no outro chamado Marcos, no outro chamado Valdiza, no outro chamado Tiago, no outro chamado, né? E assim vai, o nome das pessoas que têm o dom da fé e que ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Seguir a Cristo. Então, isso é crer e é ser imediatamente batizado. Aquele que ouve a voz do bom pastor, crê. O seu espírito é vivificado, logo, o seu espírito se torna santo. Então, tem-se Espírito Santo. Porque o Espírito é de Deus. Ele é que nos deu esse Espírito. Então, o Espírito dele é santo, mas estava morto em nós e foi vivificado pelo crer. Logo, somos batizados. Batismo é um selo, é uma confirmação de que somos filhos de Deus, de que aqueles que estão crendo são realmente selados pelo Espírito da promessa. Da promessa de quê? Da promessa de vida eterna. Tá certo? E por isso trabalhamos em prol de gerar Cristo também nos irmãos. Porque esse é o entendimento que temos. Muitos são chamados, mas é preciso que a trombeta toque. E quem é a trombeta que toca? A trombeta que toca é a nossa voz. É a boca de Deus que está em nós. Porque nós já acordamos, estamos dispostos a tocar a trombeta e acordar todo mundo. Tá certo? Aqueles que creem, aqueles que têm o dom da fé para crer. Tá certo? Esse é o entendimento de uma fé sobrenatural, que eu não quero que os irmãos sejam ignorantes no que tange a fé, principalmente no que tange a fé sobrenatural. A fé que vem de Deus, é o dom da fé. Muitas pessoas falam em dons espirituais e ministeriais, mas não sabem o que é dom da fé. Ah, não, o dom da fé é fazer um milagre como Pedro fez. Não tem nada a ver com isso, irmão. Nada a ver, isso é coisa de religioso. Nós aqui estamos falando do Espírito, da graça de Jesus Cristo. E na graça de Jesus, aqui não tem religião, aqui não tem seita, aqui não tem partidarismo, aqui não tem nada disso, irmão. Aqui não tem ordem secreta, aqui não tem nada disso. Nós somos completamente avessos a isso. Não somos religiosos, não somos de seitas, não somos de ordens secretas, não somos de nada. Nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Tá certo? Então, esse é o nosso projeto de vida. O nosso projeto de vida é ser exatamente no formato daquele que nos enviou. Então, o projeto dele é Cristo em todas as pessoas. Esse é o formato, esse é o projeto, esse é o desenho que Deus fez para aquele homem, segundo o seu coração. Então ele desenhou para o Rodolfo um Cristo, para Maria um Cristo, para o José um Cristo. Então ele desenhou para cada um modelo, e esse modelo é o Cristo. É um modelo bom, perfeito e agradável. Esse é o dom da fé que aqueles que foram chamados e escolhidos têm, e é um dom sobrenatural, muito diferente da fé natural que nós já conhecemos, a fé do interruptor. Amém, irmãos? Que a graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos. Amém?